Oi, pessoas, tudo bem? Aula nova, urbanização brasileira, porque esse bimestre vamos falar somente sobre Brasil. E aí, eu queria lembrar vocês que a gente também tem EO, que era a participação, porque a aula é revisão de um conteúdo escolhido por vocês para dar aquela força no Enem. Mais uma, leiam os textos e façam atividade. Fez a correção? Tem dúvida? Nós vamos tirar essas dúvidas também no início do EO. Então vamos começar com a nossa aula, beleza? Então vamos lá, processo de urbanização no Brasil. Primeiro, quando a gente fala desse crescimento da urbanização, o número de pessoas que começaram a viver nas cidades, que eram muito maiores do que do campo, a gente tem que lembrar que esse crescimento acabou beneficiando as grandes cidades. Então isso se deu muito em cima das grandes cidades. São Paulo, Rio, Brasília, as grandes capitais. E isso acabou proporcionando concentração de riqueza. Segundo, o crescimento das atividades terciárias. A maior parte das populações que vivem nas cidades, elas acabam trabalhando na atividade terciária. Ótimo, professora. Todo mundo empregado. Mas a gente está falando de atividades como ambulantes, trabalhadores domésticos, pessoas sem carteira assinada, ou seja, nós estamos falando da informalidade na economia. Tá bom? E o crescimento acelerado deu-se também entre as décadas de 1940 e 1950, mas sem planejamento. E aí começam os problemas urbanos, que nós vamos falar mais adiante nessa aula ainda, tá bom? E o crescimento dessas cidades deu como, professora? Na periferia. Houve uma expansão da periferia. E aí nós vamos perceber sempre manchas urbanas aí, um crescimento muito intenso e a população cada vez se distanciando ainda mais do centro. O que é ruim para a população de baixa renda? Transporte, ausência de serviço, escola distante, tá bom? Então o custo é mais baixo, mas é difícil de viver. A ausência de segurança, tá? Então existe uma série de questões aí com a expansão da periferia. E o êxodo rural. Olha só, a gente andou falando sobre isso na aula passada, da saída das pessoas do campo para a cidade. É importante a gente saber que isso se deu também em maior número entre as décadas de 1940 e 1950, onde coincide com o quê? Com a urbanização, com o crescimento da população urbana nas grandes cidades, principalmente. E essa urbanização, que foi muito intensa nesse período, que tinha como atração a industrialização, ou seja, ofertas de emprego, na verdade foi incapaz de absorver toda essa mão de obra. Então a gente tem, em vez de população empregada, população desempregada. Problema, né? E aí, professora, você falou que a cidade foi como atração. Sim, ela é um fator de atração. E aí? Como é que fica, então, o campo? A gente diz que o campo, então, exerce um fator de repulsão. Sim, a mecanização no campo, os insumos caríssimos, o endividamento dos trabalhadores rurais fizeram com que eles abandonassem suas terras, tá? Vendessem, né, por dívidas e por falta de condições de trabalhar naquela terra, para que aquela atividade fosse lucrativa, e essas pessoas acabaram vindo para as cidades. Olha, quando essa galera vem, lembra que eu disse para vocês? Elas vão trabalhar, na maior parte das vezes, no setor terciário. E aí a gente tem aquele inchaço e a informalidade que eu falei para vocês. Opa, vamos voltar aqui só para poder analisar esse gráfico. Olhem a cor azul e a cor vermelha. O azul é a população rural e o vermelho a população urbana. Quando a gente olha a população rural, ela começou lá, ó, com 69% e foi, ó, reduzindo até 2010, 16%. Enquanto que a população urbana, que era de 31% em 1940, olha o que ela fez? Ela só aumentou, chegando em 2010, então, a 84%. Acho esse gráfico muito legal, porque você consegue perceber a redução e o crescimento, né, dessas populações. Uma grande característica da população brasileira, guardem isso na cabeça, pessoas, ela é concentradora e excludente, tá bom? Então a gente tem aí, ó, carência de infraestrutura em algumas áreas e a presença de toda essa infraestrutura, com ruas pavimentadas, com segurança, com saneamento básico, com iluminação. A gente pode falar isso em relação também ao bem-estar
as políticas de planejamento, os serviços sociais e a segregação espacial. Então, tudo isso serve como fator para poder explicar isso para vocês, tá bom? Então, as áreas periféricas, elas sentem necessidade desses serviços e elas praticamente não existem. Então, quando a gente fala de segregação espacial, é isso, né? Então, a gente tem aí o filé do espaço destinado aos ricos. E os pobres, as pessoas que realmente necessitam, acabam não tendo condição, né? E acabam não gozando de todos os direitos que elas deveriam ter como cidadãs, tá bom? Olha só. Então, essa desigualdade e essa exclusão, ela não é só, professora, isso aqui, né? Então, Goiânia, setores periféricos, áreas excluídas, aí aqui as áreas ricas, né? Então, prósperas. Então, aqui os condomínios fechados e tal, setores nobres. Na verdade, se a gente comparar também cidades, estados, a gente vai perceber que essa desigualdade também existe comparando um lugar e outro, tá bom? Uma cidade e outra, um estado e outro. Então, a gente tem esse mapinha aqui para representar isso para vocês. Olha só, esses tons que estão aí mais escuros, né, um tom aí de marrom, de telha, a gente tem as cidades com a população urbana maior, tá? Enquanto que os clarinhos são a de população urbana menor. E aí a gente vai também mensurando isso com essa questão dos serviços, com os impostos gerados, com a tecnologia, com a indústria. A gente consegue perceber, analisando cada caso, que não há igualdade quando se fala de Brasil. E agora a gente vai falar sobre as tendências recentes, tá, da urbanização. Então, olha só, há uma diminuição do ritmo de imigração interregional. Então, essa questão das pessoas, eu estou no Nordeste, vou morar em Goiás, da Bahia para São Paulo, há uma redução. E a gente percebe que está ocorrendo cada vez mais a migração do retorno, porque a pessoa chega, mas não era aquilo que eu esperava, não tem emprego, eu não tenho acesso à saúde, eu não tenho uma boa moradia, e ele acaba retornando, né? Porque tem familiares, eles se apoiam, e aí já tem ali condições, conhece pessoas e fica mais fácil para tocar a vida do que num lugar desconhecido, onde existem ainda muitos obstáculos a serem superados. Outra coisa que a gente tem que falar é a expansão das áreas de ocupação irregular de condomínios fechados próximos aos grandes centros urbanos, tá? Então a gente está vendo muito isso. Então, essa questão dos condomínios fechados aí, né, próximo a essas áreas, a centros urbanos, e aí, geralmente, isso não poderia acontecer, porque ali tem um córrego, é uma área de proteção ambiental, e aí, para favorecer essas pessoas, isso acaba acontecendo, né? Então, tem esses trâmites e essas questões imobiliárias aí, de especulação, e aí tudo se dá um jeitinho, coloca ali debaixo do tapete e ninguém viu nada. Que é uma vergonha para o país. A gente tem um ritmo de crescimento menos acelerado nas grandes cidades. Falei para vocês também sobre isso semana passada. A gente observa que as cidades médias têm crescido mais em relação a esse percentual, tá bom? Por quê? O custo de vida é mais baixo. Existem indústrias que estão indo para lá por questão de custos também, que são mais baixos na produção. Existe uma relativa qualidade de vida. Então, existe infraestrutura. E aí muitas pessoas acabam indo para essas cidades. Então, a gente tem o caso, por exemplo, de Anápolis e de Aparecida de Goiânia, que eu citei para vocês, inclusive, na aula passada, tá bom? Coloquei até a foto de Anápolis aí, tá? Para vocês terem uma noção do tamanho que é essa cidade do nosso estado. Olha só, valorização extrema de imóveis urbanos. A gente vai perceber que existe essa especulação. Então, vejam, se a gente pegar dentro da história de Goiânia, por exemplo, setores como Bueno, Marista, foram setores que foram desenvolvidos, né, voltados para pessoas de camadas sociais mais altas, e havia essa especulação. Então, toda a infraestrutura, serviços, comércios e o crescimento desses setores foi responsável também, tá, pela saída dessas pessoas,
né, da elite que estava no centro, que estava na região de Campinas, começou a ir para esses setores e hoje elas se deslocam para os condomínios horizontais, né? Então, a gente tem segurança para quem pode pagar, infraestrutura para quem pode pagar, né? Todo o planejamento urbano. E isso acaba vindo com a especulação imobiliária também. O custo de vida sempre é mais alto nas metrópoles. Então a gente fala de aluguel, transporte, uma série de serviços que as grandes metrópoles oferecem acabam sendo mais caras do que em cidades médias e cidades pequenas, tá bom? A gente também tem que pensar na expansão e no adensamento populacional das periferias das metrópoles em contraste, na redução da densidade demográfica nas áreas centrais, tá? Porque também tem reduzido bastante, porque a periferia começa a crescer, e as cidades médias têm ainda vantagem em relação a emprego, infraestrutura e custo de vida. Conurbação. Uma área conurbada é quando duas cidades crescem de tal maneira que a gente consegue perceber que elas vão acabar usufruindo da mesma infraestrutura, dos mesmos transportes, tá? Vai existir um fluxo intenso de pessoas, de negócios, de serviços e mercadorias. A gente percebe muito disso em relação a Goiânia e Aparecida de Goiânia. Tanto que você tá ali, no 85, de repente, a gente chega em Aparecida. Então, essas cidades acabaram usufruindo dos mesmos serviços também. Então, olha aqui nesse mapinha. Tudo que nós temos em laranja corresponde às regiões metropolitanas, tá bom? As grandes cidades aqui do nosso país. O que está em roxo está em volta dessas regiões metropolitanas, daí o nome colar metropolitano. E o que a gente tem em amarelinho corresponde a essas áreas conurbadas, tá bom? Que a gente fala que são áreas integradas de desenvolvimento, ou seja, o RID, tá bom? Olha só, nós temos aqui na Bahia, nós temos aqui em Brasília, tá bom? Então, prestem bem atenção. Então, o que seriam áreas conurbadas? Seriam áreas que, por conta do crescimento, acabam extrapolando aí as fronteiras e elas acabam usufruindo da mesma infraestrutura, do mesmo transporte. Existe um intenso fluxo de pessoas, negócios, serviços e mercadorias em relação a esses lugares. Aqui, eu coloquei um mapinha para vocês verem a questão de Brasília, tá bom? Tudo que tá em vermelho corresponde ao RID de Brasília. Então, a gente tem Brasília, as cidades do entorno, tá bom? Que são, então, essas cidades que correspondem ao RID. E hierarquização. Então, agora a gente vai falar a respeito da importância e da relação que as grandes cidades, tá, têm em relação às menores. Então, a gente tem um grupo aí de 12 metrópoles brasileiras, que estão divididas em 3 grupos, de acordo com a sua importância, tá bom? E isso é algo que foi determinado pelo IBGE, tá bom? Então, a gente tem a grande metrópole nacional, São Paulo, metrópoles nacionais como Brasília e Rio de Janeiro, e temos também as outras metrópoles, que seria o terceiro grupo: Belém, Manaus, Goiânia, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Aqui um mapinha, que depois vocês vão analisar com mais tempo, que mostra a influência e até onde os serviços, né, e essa infraestrutura, e esse fluxo de pessoas, informações, mercadorias, acaba atingindo, né? Então é importante dar uma olhada nesse mapinha, dar uma namoradinha aí depois, tá bom? Aqui nós temos Goiânia e Brasília. Ó, aqui também Palmas, bem legal. Rio de Janeiro e São Paulo. Por que eu coloquei Rio de Janeiro e São Paulo? Aqui a gente está falando, pessoas, tá? Das grandes metrópoles nacionais. Em algumas, tá, classificações, nem vai aparecer a dona Rio de Janeiro, tá bom? Principalmente São Paulo, ela é porta de entrada para investimentos estrangeiros. Existe um fluxo internacional de turista pra caramba, e isso a gente pode jogar para o Rio também, não só para São Paulo. São Paulo acaba sediando muitas mesmo, feiras de negócio e tecnologia. Existem eventos de projeção internacional, atendimento de cerca de 20% dos serviços de saúde e de educação. 20%
de pessoas que precisam de educação e saúde estão em São Paulo ou vão para São Paulo. E aí a gente precisa também lembrar que elas participam ativamente, tá, da economia informacional. Informacional? Sim, participam ativamente da globalização, tá? Mas mesmo assim, se comparado, por exemplo, a megalópolis dos Estados Unidos ou da China, a gente vai perceber que não é da mesma forma, porque a gente está falando de um país que não tem o mesmo nível de desenvolvimento do que essas potências que eu acabei de citar aí para vocês, tá bom? E são também grandes centros de consumo. Para finalizar, pessoas, algumas questões. Quando eu falei para vocês que o atendimento de 20% da população era feito em São Paulo, eu falo da população brasileira. E outra coisa, em muitos estudos, Rio de Janeiro não aparece como cidade global, tá bom? Então é esse o conteúdo. Na próxima aula a gente vai falar sobre os problemas urbanos, tá? Das cidades, citar problemas, impactos ambientais, segregação espacial e também falar sobre especulação imobiliária, que a gente já falou aqui, mas a gente vai dar uma espichadinha. Façam atividade, eu espero vocês no EO, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.